Bom, já foi dito que seria preciso implodir o Ministério da Educação, as escolas e literalmente refazer os professores. Bem, claro que isso é um pensamento radical, mas ele tem muito a ver, sim, com todo um processo que nós precisamos fazer de mudança. Os educadores precisam aprender a desconstruir, precisam aprender a desaprender. Nós temos muitas resistências quanto à escola inovadora, aliás, não apenas por parte dos educadores, mas por parte também dos gestores, das autoridades públicas, dos donos de escola, que veem na escola apenas um negócio. Mas se você quer ganhar dinheiro e ter muito lucro, vá fazer outra coisa na vida. Escola não é empresa. Escola é a instituição humana de educação das novas gerações. Isso é escola. Os professores têm muita resistência porque a filosofia que rege a educação brasileira é uma filosofia perversa. É uma filosofia que tem os seus pés fincados lá no século XIX. É uma filosofia que só olha o ensinar. É uma filosofia que rege as faculdades de pedagogia, onde os futuros professores aprendem a só dar aula. Aprendem a ser acadêmicos distanciados da realidade da vida. Então o professor vai para a escola e ele nem sabe o que é escola. Ele não sabe o que é educação. Eu fiz uma palestra para 4 turmas de pedagogia que já estavam no 5º período do curso e indaguei de todos aqueles alunos, por volta de uns 200 alunos, indaguei: por favor, vocês estão fazendo aqui a faculdade de pedagogia. Vamos fazer uma definição rápida, sintética, sobre o que é pedagogia? Não souberam responder. Então eu perguntei: vamos tentar definir educação? Mesma pergunta: o que é educação? Podem começar a falar. Eles não conseguiram. Simplesmente não conseguiram dizer que era educação. Alunos do 5º período de uma faculdade de pedagogia. O que estamos fazendo? Como esses alunos não sabem o que é pedagogia, não sabem o que é educação, desconhecem autores importantíssimos na área da filosofia da educação, na área da prática educacional, enfim, ou nunca ouviram falar, ou ouviram falar mais ou menos, ou leram alguma coisa recortada dos seus escritos. Essa massa de professores que está indo para as escolas, claro, é totalmente refratária a inovações, porque só conhece aquilo que foi ensinado a eles, aquela metodologia, aquela didática, e aprendem que precisam dar aula, dar aula, dar aula. Você diz a ele que ele não tem que dar aula, ele não consegue sequer pensar sobre isso, compreender. Como que eu, professor, não vou dar aula? Mas professor dá aula. E o senhor está dizendo que o professor não deve dar aula? Mas o professor não vai dar aula, o professor vai fazer o quê? E aí você diz: olha, você vai ser um orientador do processo de aprendizagem dos alunos, que vão trabalhar em grupo, desenvolvendo projetos de pesquisa. E ele então, não, espera um pouco, nunca vi isso acontecer. Quando eu fui aluno, isso nunca aconteceu. Quando eu entrei para a faculdade, nunca vi ninguém fazer isso, nem falar sobre isso. Você nunca ouviu falar das escolas novas? Lá no final do século XIX e toda a primeira metade do século XX? Nunca ouviu falar de um Freinet, de uma Montessori,
de um Ferriere, entre outros. Nunca ouviu falar de Pestalozzi e seu Instituto de Iverdon? Aqui no Brasil, você nunca soube o que o Anísio Teixeira fez? A escola inovadora do Lauro de Oliveira Lima, no Rio de Janeiro? O projeto, basicamente revolucionário, do CIEPS, do Darcy Ribeiro? Só para citar alguns, poucos educadores nacionais, pensadores como Paulo Freire, Rubem Alves, Pedro Demo e outros, Matânia Zaguri, enfim, estou citando meia dúzia, para citar muito mais. A maioria que está saindo das faculdades de pedagogia desconhece ou ouviu falar, mas nada disso é estudado. Por isso, então, nós temos tanta resistência ao novo. Pobre do professor e pobre da escola que não sabe ter flexibilidade e trabalhar com o novo. Ele está parado lá no século XIX, quando muito, no século XX. E nós precisamos transformar tudo isso.